Louvado seja o Senhor. Mas vamos na palavra de Deus, irmãos. Abre comigo a tua Bíblia. Êxodo capítulo 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos no segundo domingo já, falando deste texto. E essa história de Moisés, ela é muito semelhante à nossa história. Cada dia que eu tenho estudado, preparado essa mensagem, eu estava falando aqui de manhã, eu tenho uma mensagem para hoje, né? Vai terminar aqui, ó. E para a semana que vem não tem ainda não. Tem que preparar, tem que buscar. Não sei se vai ser eu, mas cada dia que eu tenho estudado, né? Buscado uma orientação de Deus sobre em que parte nós vamos meditar aqui, eu tenho visto uma semelhança muito grande nessa história de Moisés com a nossa vida. Tudo aquilo que ele passou, todos os seus conflitos. Nós vamos falar aqui, não sei se domingo que vem ou no domingo deste, nós vamos falar sobre alguns conflitos que ele tinha. E a história dele é muito parecida com a nossa, muito parecida. Cada vez que eu tenho meditado aqui nesse texto, para nós compartilharmos aqui com os irmãos, eu tenho descoberto, né, de como é parecido conosco essa história. E eu gostaria que você, assim, mergulhasse junto comigo dentro dessa história, porque eu não quero trazer aqui uma resposta para você, mas eu quero que você encontre uma resposta, porque desde domingo passado, e não vai ser diferente hoje, nós temos trabalhado com muitas perguntas, porque na verdade eu não quero responder para você essa pergunta, eu quero que você encontre essa resposta, porque é um trabalhar individual de Deus na nossa vida, e você encontrando essa resposta, nós vamos ler aqui no texto, você vai ver que Moisés ele faz uma pergunta para Deus, mas quem sou eu? E o tema dessa série de mensagem é quem sou eu? Mas o nosso desejo é que cada um encontre essa resposta, porque essa resposta ela é muito individual, é muito peculiar, muito particular, porque cada um de nós somos diferentes um do outro. Então, talvez os conflitos, talvez aquilo que a gente vive, a maneira que nós somos criados, nós vamos falar também um pouco sobre isso aqui, a região, o local, enfim, muitas coisas, ele pode ter interferido dentro do processo da nossa vida, e tudo isso pode trazer essa indagação para nós, de quem que nós somos, quem nós somos. Então o meu desejo, amado, com essa série de mensagens, é mexer com você, instigar você, a você parar e você pensar, e você buscar essa resposta para a sua vida. Porque talvez se eu te der uma resposta, né, para essas perguntas, talvez eu vou te dar uma resposta errada. Mas o Espírito Santo não, irmãos. Ele vai te dar uma resposta exata, ideal para a sua vida, para o processo da sua vida. Ele vai trabalhar na sua vida como ele trabalhou na vida de Moisés. Amém? E na individualidade, né, no centro daquilo que nós precisamos. Então eu quero que você mergulhe comigo, quero te convidar você a mergulhar comigo nessa história, a meditar, a ler, a pesquisar sobre isto, a você entender, né, esse grande chamado de Deus para a vida deste homem, deste grande líder. E Deus tem colocado algo assim no meu coração, né, que não sei se vou falar aqui também, mas Deus, eu estava voltando, uma coisa assim, irmãos, o Espírito Santo, ele assim, é muito tremendo, assim, eu estava voltando para casa, né, preguei de manhã, dei aula, depois dialogamos com a pessoa, né, em atendimento pastoral, e voltando para casa, de repente o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração, assim, eu falei, e de repente o Espírito Santo, Deus falou comigo assim no carro, assim, de uma hora para outra, assim, eu dirigindo, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: você já pensou que eu peguei alguém que não era ninguém e tornei num grande líder? Eu falei, Jesus, que coisa, será que vai dar para falar isso lá na igreja? Então, irmãos, o Espírito Santo ele tem trago assim, trabalhar forte conosco através disso, né? Deu um grande tema, né? Quem for pregar por aí, já prepare, você pode preparar nisso aí, irmãos. Já ficou um tema aí lançado aí para os pastores, para os irmãos que vão pregar, né? Deus pegou alguém que não era ninguém e tornou um grande líder. Essa é a realidade.
E na hora que o Espírito Santo falou isso comigo dentro do carro, irmãos, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu comecei a chorar ali dentro do carro, sozinho, voltando para casa. Eu falei, meu Deus, como que o Senhor é, Pai? Como que o Senhor cuida da gente? Como que o Senhor tem um propósito com a nossa vida? Não sei você, irmãos, tem hora que eu fico chorando sozinho, acho que as pessoas passam do meu lado do carro e falam, esse cara deve estar com problema seríssimo, esse cara deve estar doido. Não, irmãos, a gente vai envolvendo na palavra, e Deus vai envolvendo conosco, e Deus vai revelando, né, para as nossas vidas, e esse é o meu desejo nesses dias, amém? Vou fazer muitas perguntas, hoje vou aumentar um pouquinho as perguntas, porque eu quero que você encontre uma resposta, amém? Olha o que diz o texto. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não te se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegaram a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimiam. Vá, pois, agora, eu os envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Amém? Somente até aqui. Mas depois eu gostaria que você continuasse a leitura desse texto. Amém? Amados, nós temos começado aqui, né, já desde o domingo passado, perguntando para nós, né, a igreja da atualidade, nós que estamos nessa geração, neste tempo, porque essa história ela é muito parecida com a nossa história. Vivemos um tempo de opressão, um tempo de muitas lutas, muitas batalhas, e não é diferente, né, os nossos dias para aqueles dias. E verdadeiramente Deus ele continua ainda dentro dos seus propósitos, dentro daquilo que Ele tem determinado, né, para o seu povo, de nos levar para uma terra, né, para cumprir essa promessa, a promessa da salvação eterna para nós. E a pergunta que nós temos feito aqui nesses dias para nós é: nós ainda acreditamos em Deus? Será que Deus ele erra? Será que Deus ele escolhe alguém errado? Talvez muitos podem pensar, mas pastor, essas perguntas são tão insignificantes, tão pequenas. Mas é lógico que Deus existe, é lógico que Deus não escolhe ninguém errado, é lógico que Deus não falha. Mas na conjuntura da vida, meu amado, você responder isso da boca para fora, talvez seja algo fácil, talvez seja algo notório, porque se a gente perguntar para qualquer ser humano se ele acredita em Deus, ele vai dizer que ele acredita em Deus. Talvez alguns não vão dizer, né, que não acreditam em Deus, mas, né, a maioria vai dizer que acredita em Deus, acredita no seu poder, acredita naquilo que ele pode fazer. Mas
em certas circunstâncias da vida, qual seria a nossa resposta, ou qual será, né, a nossa resposta? É por isso que eu quero levar você a se refletir sobre isso, a você parar e você fazer essa análise para você, porque todos nós passamos, né, por circunstâncias dentro do processo da nossa vida, e dentro desse processo da nossa vida, nós precisamos de ter uma resposta convicta, uma resposta real, verdadeira, de realmente a existência ou não de Deus. Neste texto nós estamos aqui, e quando ele faz essa pergunta, Moisés, ele já estava com 80 anos, não era mais uma criança. Moisés, né, não vou me adentrar muito aqui, que nós vamos separar uma mensagem para falar do nascimento dele, para que você entenda, né, alguns princípios e alguns valores de identidade, né, e que você entenda sobre identidade, sobre formação. Mas Moisés, ele nasceu, foi criado num palácio, né, sendo formado para ser o futuro faraó. Ele seria o futuro faraó do Egito, a maior nação do mundo, o maior império da época, né, onde que dominava todo mundo. Ele estudou, né, com homens experimentados na ciência. No entanto, quando você continua lendo o texto mais para frente, você vai ver que ele vai lá enfrentar esses homens que têm sabedoria na arte da ciência, né, e ele faz alguns milagres. Aqueles homens também fazem alguns milagres que ele faz. Moisés estudou com aqueles homens. Moisés ele formou para ser um faraó, para ser um grande líder daquela nação. Mas um dia ele foge, né, por não entender um chamado, por não entender uma posição, ele foge. E agora ele vai passar 40 anos no deserto. Mas ele passa 40 anos no deserto, sendo criado, sendo formado por um outro homem também de uma sabedoria imensa, chamado Jetro, que era sacerdote, né? Moisés, ele passa 40 anos ali cuidando das ovelhas do seu sogro. E Jetro era um homem muito sábio, um homem de uma experiência muito grande com Deus, com a grande visão, né? Quando a gente estuda a história e vai continuando lendo a Bíblia, a gente vai vendo sobre isso, né? Jetro era um grande conselheiro. Então Moisés, ele agora com 80 anos, diz a palavra do Senhor que ele está pastoreando as ovelhas, e um dia ele resolve mudar a direção. E quando ele muda a direção, e não foi por um acaso, né, Deus ali se manifesta a ele. E Moisés era alguém, irmãos, que conhecia acerca de Deus. Mas pastor, por que você fala isso? Porque nós vamos ver que Moisés, ele olha para aquele milagre que estava acontecendo ali. Ele sabe que aquilo era algo sobrenatural, porque Moisés era alguém que tinha um grande conhecimento. Principalmente naquela época se estudava muito a astrologia, se estudava muito a questão da ciência. E Moisés olha para aquilo, e Moisés fica encantado com aquilo, mas fala assim: peraí, como que uma sarça, ela está cheia de fogo e ela não se consome? Para você entender, a sarça era mais ou menos uma moita de capim, só que cheio de espinho. E o deserto muito quente, então para aquilo pegar fogo era muito fácil, porque realmente ele secava, né? E o sol muito quente, a areia, o próprio calor fazia com que ele pegasse fogo. Então Moisés já estava acostumado a ver aquilo pegar fogo. Só que um dia ele está vendo aquilo pegar fogo, e aquilo não consumia, aquilo chama a atenção dele. Então ele se aproxima, ele fala: olha, eu vou lá ver aquilo, eu vou lá ver aquilo. E quando ele começa a se aproximar, Deus vê que ele vai se aproximar, Deus grita lá do meio e diz: Moisés, Moisés. Ele disse: opa, eis-me aqui, Senhor. Ele sabia quem que era. Era um homem que tinha um conhecimento. Era um homem que ele sabia, ele tinha noção das coisas, não era uma criança. E de repente Deus começa a indagar ele. E Deus faz para ele uma proposta e diz: mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isto? E eu quero fazer mais uma pergunta para você. Se Moisés conversa com Deus, ele ouve Deus, ele naquele momento ali, né, ele tem um diálogo com Deus, e quando Deus direciona ele, ele disse: mas quem sou eu?
Quem sou eu? Talvez pela circunstância de hoje, a gente olhando como igreja, talvez a gente fale assim, mas puxa vida, Moisés era, né? Por que Moisés perguntou? Deus, ele estava falando com Deus. E aí eu pergunto para nós, hoje é diferente, amado. Deus não fala conosco. É lógico que Deus também fala conosco. É lógico que Deus também, Ele tem falado conosco. Deus tem trago a revelação da sua palavra a nós. Hoje o conhecimento de Deus está muito propício, né? Às nossas mãos. Eu estava dizendo aqui de manhã, hoje nós temos, né, em Bíblias de estudo, mais de 30 Bíblias no Brasil, né? Tem até a Bíblia da Mensagem, para quem tem preguiça de ler, ele já lê já como uma mensagem. Então nós temos nós temos mensagem a todo tempo, muito notórias as nossas vidas. Deus também fala conosco, mas e por que a gente também não reage? Por que a gente olha também para a igreja hoje, a gente vê, né, uma grande parte estática, uma grande parte inércia, uma grande parte sem entender, sem compreender? E aí é que eu digo que nossa vida é muito semelhante à vida de Moisés. Porque talvez muitos de nós, talvez não temos a coragem de fazer a pergunta que ele fez. Talvez muitos de nós fugimos da circunstância por não entender verdadeiramente quem é. Mesmo Deus falando, mesmo Deus revelando, mesmo Deus trazendo a sua palavra. Então, amado, hoje nós encontramos boa parte de nós da igreja, né, dentro da igreja, agindo dessa maneira, muitas vezes fugindo. Por quê? Com medo de se arriscar, para não sofrer uma rejeição, muitas vezes com medo de se expor, para não entrar num confronto, preferindo muitas vezes, né, a prevenção, com medo de assumir um risco, de fazer algo, de ser relevante, mas muitas vezes ficar estático, porque muitas vezes não se entende quem é, verdadeiramente quem nós somos, verdadeiramente qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o que verdadeiramente Deus Ele quer com a nossa vida. E talvez essa pergunta, quem sou eu, ela está batendo dentro de nós, ela está borbulhando dentro de nós, porque também nós queremos entender, porque nós sabemos, amado, que isso não está de acordo com o plano de Deus. Porque Deus não criou ninguém por simplesmente criar, Deus não formou ninguém simplesmente por formar, mas todos nós fomos formados, criados por um propósito, assim como Moisés. E quando Moisés ele faz essa pergunta para Deus, algo estava na sua alma, de confronto na sua alma, que precisava de ser resolvido, que precisava de ser sarado, restaurado. Por isso ele faz essa pergunta, porque um homem que foi preparado 40 anos, estudando, 40 anos sendo formado ali na grande faculdade daquela época, 40 anos caminhando naquele deserto ali, juntamente com o sacerdote Jetro. Ele, quando chega diante de Deus e Deus fala com ele recua. E talvez isso, amado, também está acontecendo conosco nesses dias. Talvez também esse medo também está dentro de nós. E muitas vezes nós não reagimos, muitas vezes nós não nos posicionamos, muitas vezes nós não agimos, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo sabendo que Deus está falando conosco, vendo os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, vendo o manifestar do poder de Deus. Porque, amados, olha aqui para mim, Deus não criou ninguém para ser um zero à esquerda. Deus não criou ninguém para não ter valor, não. Toda criação de Deus tem o seu valor, toda criação de Deus tem os seus princípios, toda criação de Deus. Deus não criou ninguém para ser um zero à esquerda.
Outra coisa, será que Deus ele não sabe das nossas fraquezas? Porque quando Deus ele começa a falar com Moisés, quando Deus começa a apresentar o quadro a Moisés, ele começa a dizer: olha, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o sofrimento do meu povo, como eles têm sido oprimidos, como eles têm sofrido ali. E eu desci, eu vim para livrar o meu povo da mão dos egípcios, e você é o cara que vai lá falar com o faraó. Moisés disse: oh, que é isso? Quem sou eu? Como que eu posso fazer isso? E Moisés ele vai começar, se você continuar lendo o texto, começar dando um monte de desculpas. Mas Senhor, eu sou gago, Senhor, não sei falar. Olha aqui para mim, amado. Será que Deus não conhecia as fraquezas de Moisés? Será que Deus não conhece as nossas fraquezas? Será que Deus não conhece as nossas limitações? É importante nós pararmos e pensarmos sobre isto. Porque muitas vezes, amado, nós estamos na mesma situação. Muitas vezes nós encontramos muitos cristãos encontrando uma justificativa para não assumir a sua posição. Mesmo sabendo que essa vida é a única oportunidade que nós temos para fazer aquilo que Deus confiou a nós. Porque Deus nos criou para um propósito, Deus nos criou para uma missão. Deus nos criou para algo estabelecido. Mas muitas vezes, amado, pelos conflitos, por questões pessoais, por situações das nossas vidas, nós preferimos recusar, nós preferimos parar, do que verdadeiramente enfrentar a situação, questionar realmente a Deus, né? Quem sou eu, para Deus nos revelar quem nós somos. E muitas vezes nós olhamos para dentro da igreja hoje e nós vemos isto: pessoas que têm parado, pessoas que têm abandonado, pessoas que têm entregado os seus ministérios, os seus dons, os seus talentos, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele deu talento a todos. Mas a mesma palavra diz que por ter medo, ele enterrou o talento na terra. Por medo, ele disse: eu enterrei meu talento porque eu tive medo. E a pergunta, amado, talvez ela está dentro de nós. E talvez hoje também nós estamos vivendo esse embate. Talvez pelos grandes conflitos, talvez pelas grandes situações. Deus está dizendo para nós: olha, eu tenho uma obra através da sua vida, eu tenho algo para fazer através de você. Talvez você não tenha 80 anos, né? Talvez você tenha uns 6 meses de crente, 1 ano, 10 anos, ou talvez você tenha, né, igual eu, 30 anos. Este ano eu faço 30 anos que estou servindo ao Senhor. Eu estava dizendo lá na casa da minha sogra hoje, eu estava dizendo, né, a felicidade de eu ter encontrado o Senhor na minha juventude. Se eu pudesse ter encontrado o Senhor antes, irmãos, eu não faço 30 anos. Que coisa maravilhosa, amado. Que coisa tremenda ter encontrado o Senhor. Mas talvez muitos de nós, sabendo que nós temos essa vida para fazer aquilo que Deus confiou a nós, porque a palavra diz que um dia todos nós teremos que apresentar diante dele, né, as nossas obras, os nossos frutos, aquilo que nós fazemos, e é durante essa vida, amado. E muitas vezes nós ficamos adiando, recusando as responsabilidades, né, daquilo que está implícitas na nossa vida, porque verdadeiramente nós sabemos o que Deus quer conosco. Mas talvez pelas situações, talvez pelos embates da vida, talvez pelos percursos da vida, a gente tem aberto mão. Ou talvez por não entender quem verdadeiramente nós somos, nós estamos preferindo usar as desculpas, as justificativas. E se nós olharmos pelo âmbito humano, amado, talvez são justificativos até legais. Porque talvez muitos tenham dito: ah, Senhor, mas o Senhor sabe o meu trabalho, o meu cansaço, o Senhor sabe do meu esposo, da minha esposa, o Senhor sabe dos meus filhos, você sabe da minha situação.
financeira, você sabe disso, você sabe daquilo. É claro que Deus sabe de todas as coisas, amado. É lógico. Nós precisamos saber responder se verdadeiramente nós confiamos em Deus ou não. Nós precisamos responder para nós se Deus, Ele escolhe certo ou não. Nós precisamos responder para nós se a voz de Deus ainda é audível à nossa vida ou não. Se cremos ou não no poder do Espírito Santo, naquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Porque as nossas deficiências, as nossas fraquezas, não é problema para Deus. O problema para Deus vai ser o nosso sim ou o nosso não. Porque, amado, saber das nossas fraquezas, Deus já sabe. Não precisamos de ficar colocando diante dele, porque Ele já sabe. Se Deus nos conhece, amado, desde o ventre da nossa mãe, ainda informe. Porque eu creio na palavra do Senhor, não sei você. Mas o Salmo 139 diz que Deus, Ele nos conhece antes de ser formado. No ventre da nossa mãe, ainda informe. Ainda sem forma, Deus já nos conhecia. E Deus já havia nos chamado pelo nome. Talvez você possa falar, foi meu pai e minha mãe que colocou o nome em mim. Não. Quem colocou o nome em você foi Deus, porque Deus sabia, Deus te conhecia. Seu pai e sua mãe foi um instrumento de Deus. Porque o seu nome tem um significado para Deus. E Deus se chama pelo nome, Deus nos chama pelo nome. Deus não nos chama pelo apelido. Deus sabe quem nós somos. Nós é que precisamos saber quem nós somos. Somos nós que precisamos definir isso no processo da nossa vida. Porque as justificativas, amados, e volto a frisar isso aqui, as justificativas pelos olhos humanos, pela ótica humana, elas são até aceitas, são até justificáveis. Mas diante de Deus, não são nada. Não são nada. Porque Deus, Ele tem poder para fazer nas nossas vidas, amado, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E o homem, ele descobre o seu valor quando ele cumpre a vontade do Senhor. O nosso valor, amado, ele vai ser definido quando nós fazemos a vontade de Deus. Aquilo que está estabelecido pelo Senhor. Porque se nós não fizermos aquilo que está estabelecido pelo Senhor, nós não vamos ter valor. Quando o Senhor fala acerca da parábola dos talentos, Ele vai dizer o seguinte: olha, aquele homem que teve medo, que enterrou o seu talento na terra, Deus vai dizer: olha, infelizmente, pelo teu medo você te condenou. Até aquilo que você tem será tirado. Você não tem parte comigo. Então, amado, essa definição, essa resposta, ela é muito importante para o processo da nossa vida. Só que nós vivemos hoje, amado, um grande problema no meio cristão. Porque muitos não assumem, né, o seu desempenho, o seu inferior, o seu nível inferior, ou a sua dificuldade. Porque muitas vezes a sua dificuldade, ela está repousando na sua alma. Estamos vivendo um tempo almático da igreja, vivendo pelas emoções. E pela alma nós vamos ser sempre limitados. Porque a alma, ela limita a ação da fé. A alma, ela limita aquilo que a fé estabelece. E Satanás, ele sempre trabalha para deformar a maneira como nós enxergamos. Porque se nós enxergarmos pela ótica da alma, se nós enxergarmos pela ótica das emoções, nós sempre vamos pensar que nós temos razões. E Satanás, ele trabalha para deformar isso, para que a gente não olhe e não enxergue pelos olhos da fé, que a gente não enxergue pela razão de Deus, pelo mover de Deus. E muitas vezes pela alma nós vamos encontrando o sentido para justificar os processos. Nós vamos encontrando justificativas para todo o processo da nossa vida.
Mas só que diante de Deus, meu amado, isso não tem resultado. Nós precisamos parar e verdadeiramente entender quem nós somos. E o nosso desejo é instigar isso dentro de você. Que você pare, você pense. Que você pare, você busque essa resposta para você. Que você entenda quem você é diante do Senhor. E volto a frisar aqui, eu não quero dar essa resposta para você, porque talvez eu vou te dar uma resposta errada. Mas se você buscar pelo poder do Espírito Santo, você vai ver que Deus tem uma resposta real para a sua vida. Porque Deus, Ele te conhece desde lá do ventre da sua mãe. Ele sabe de todo o processo da sua vida. Ele sabe de tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você ainda vai passar. Deus já sabe na sua vida. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala que existe uma grande guerra entre a carne e o espírito. Porque a carne, ela é movida pela alma. Ela não quer Deus. Mas o espírito que está dentro de nós, e o espírito foi dado por Deus. A palavra diz que quando o homem morre, a primeira coisa que acontece, o espírito volta para Deus, porque o espírito foi dado por Deus. Nós somos criados espírito, alma e corpo. Mas o espírito que está dentro de nós, ele está clamando por Deus. Ele está ansiando Deus. Ele quer fazer a vontade do Senhor. Ele quer estar diante de Deus. Ele quer estar agradando o Senhor, porque ele veio de Deus. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe quem Ele é. E essa guerra, ela é real entre nós, porque a carne são as limitações. Mas o espírito é o impossível, é aquilo que é possível. Porque o espírito, ele conhece Deus e sabe que Deus pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Deus pode pegar-nos e fazer nas nossas vidas aquilo que Ele deseja fazer. Mas como, pastor, reverter isso? Como que nós vamos reverter isto? Se Deus me criou para um propósito, se Deus me criou para uma missão, e eu não tenho conseguido cumprir isto, os embates da vida foram maiores, os processos da vida foram maiores, mas Deus está falando comigo, Deus está me revelando, Deus está falando comigo em todo o tempo. Como reverter isso? Como mudar tudo isto? Como liberar esse potencial? Como cumprir essa carreira proposta pelo Espírito para a minha vida? Como viver esse sobrenatural? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, disse: olha, eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira e eu guardei a fé. Então, amado, a nossa vida é uma vida de combate, a nossa vida é uma vida de cumprir uma carreira, algo que está determinado pelo Senhor, e isso é feito pela fé. A palavra do Senhor nos fala que é pela fé, e nós precisamos entender isso para reverter o processo, para que possamos sair da inatividade, sair do processo, né, de estacionar e ir para o padrão de Deus, para o processo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas como reverter tudo isto? Primeira coisa, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Talvez fosse um pregador mais chique, né? Falava assim: vocês precisam quebrar os paradigmas. A gente precisa de mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Eu gosto muito dessa palavra paradigma. Acho ela bonita, mas eu gosto muito do significado dela, do original grego, que ela significa uma nova maneira de pensar e ver o mundo. Ela traz também um significado de ser um novo mapa. Eu estava dizendo aqui de manhã que não sei se tem alguém aqui que é do meu tempo, né, que eu viajava muito, sempre trabalhei viajando, e a gente usava um mapa 4 rodas, né? Era a única coisa que a gente tinha para a gente andar para o Brasil afora, para Minas. Eu viajava muito norte, sul, e usava aquele mapa. Não sei, tem alguém aqui que é dessa época, gente? Tem mais alguém comigo?
Me dá essa esperança aí, gente, pelo amor de Deus. Ajuda o pastor aí. Ajuda o pastor aí. Mas era um mapa imenso que a gente abria no painel do carro, né? Tinha que parar o carro na estrada, abrir aquele mapa imenso e analisar a rota que a gente estava. Eu estava falando hoje, a modernidade está aí, né? Hoje tem o Waze, né? Que fala? O Waze. Me ajuda aí, gente. Eu não sei falar. O português eu não sei falar. Agora o inglês, irmãos, aí alemão até que eu sei falar, mas inglês e português eu sou terrível. Como que é o nome do negócio? Waze, né? Hoje tem o Waze, hoje tem o Google Mapas, né? Me ajuda aí, gente. Vamos lá. Eu não sei falar essas coisas. Vamos lá. Como que é o negócio? Olha, gente, que é isso, hein? Se eu falar estranho, dá um nó na minha língua aqui, ué. Então você coloca lá no celular, né? Tem alguns que pendura lá no painel do carro. E lá sai uma vozinha ainda, né? A gente viajando aí, tem a vozinha lá. Na terceira rua você vira à direita, né? Passe pela rotatória e continua reto, né? Daqui a tantos quilômetros você vira à esquerda, né? Hoje tem essa facilidade. Você está rindo da minha vozinha ou da vozinha lá do ex lá? Mas hoje tem essa facilidade. Mas amados, olha aqui para mim. Vamos voltar aqui na mensagem aqui. Vamos voltar aqui. Vem cá comigo, vem cá. Mas isso é bom a gente dar um sorriso, é bom a gente. Olha aqui para mim. E talvez nós temos que parar o processo da nossa vida, amado, e ligar o Waze. Talvez nós temos que parar a rota da nossa vida e ligar ele. Quebrar os paradigmas. Porque talvez Deus está falando conosco, vai para lá, e nós estamos indo para lá. Talvez nós estamos na rota errada. E nós precisamos parar e consertar ela. Porque senão nós não vamos chegar aonde nós precisamos chegar. E uma das grandes consequências, amado, de nós não chegarmos aonde nós precisamos chegar, é o desânimo, é a fadiga, é as decepções. Porque quando nós estamos no propósito, na rota certa, amado, nós temos a convicção. E quando nós temos a convicção, nada impede o nosso caminhar. Sabe por que tem muito crente hoje parado? Porque ele não tem mais convicção de aonde ele quer chegar. Ele precisa parar, quebrar o paradigma, mudar a sua mentalidade, voltar para a rota correta. Ouvir aquela vozinha, não daquela mulher chata lá do celular, mas a voz do Espírito dizendo: vá nessa direção, vira à direita, vai em frente, não pare. Voltar ao ouvir a voz do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo quer. E para isso, amado, nós precisamos encontrar com Deus. O que mudou a rota da vida de Moisés foi ele encontrar com Deus. Por 40 anos ele caminhou naquele deserto. Por 40 anos, amado, ele caminhou ali cuidando das ovelhas. Mas um dia ele resolve mudar a rota. E ele encontra com Deus. E quando ele encontra com Deus, a sua vida transforma, amado. Então nós precisamos, a primeira coisa é voltar a encontrar com Deus. A grande questão é que a igreja, ela distanciou de Deus. Pastor, misericórdia, que é isso? Parece algo de outro mundo, mas não é. Então, amado, infelizmente a igreja, ela afastou muito de Deus. A igreja não tem tido tempo para orar, não tem tido tempo para jejuar, não tem tido tempo para ler mais a Bíblia. E como que nós vamos encontrar com Deus? Como? Nós precisamos encontrar com Deus. Porque a única forma de sermos curados e nos encontrarmos é o encontro face a face com o Senhor. É nos aproximarmos de Deus.
Moisés viveu 40 anos, 80 anos. Mas um dia ele encontrou com Deus. Ele viu o sobrenatural de Deus. Ele foi até Deus e disse: Senhor, quem sou eu? Deus começa a dizer para ele: você é o cara. E Deus começa a trabalhar na vida dele. E amado, olha aqui para mim. Aquele encontro que Moisés teve com Deus. Se você continuar lendo a Bíblia, Moisés nem foi lá devolver as ovelhas. Lá do monte, ele desceu direto para falar com o faraó. Quando nós temos um encontro com Deus, amado, nós largamos tudo e vamos em direção daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque o encontro com Deus, ele nos muda, ele transforma. Mas como que nós vamos encontrar com Deus? Se nós não mergulharmos na oração, se nós não mergulharmos na comunhão, no jejum, na leitura da palavra do Senhor. Eu tenho dito aqui, amado, nós temos hoje uma facilidade imensa. No Brasil nós temos mais de 30 tipos de Bíblias, traduções, NVI, corrigida, explicada, espanada, mensagem. Eu estava até brincando com o povo de manhã. Infelizmente nós temos até a caixinha de promessa, que graças a Deus está sumindo o mercado. Porque o trem, desculpa a expressão, que dava uma preguiça na vida do crente, que o crente não lia a Bíblia. Por quê? Ele precisava de uma palavra de Deus, ele ia lá na caixinha da promessa e tirava. E o engraçado, irmão, que a caixinha de promessa nunca falava com o sujeito: Deus muda a sua vida, sai desse pecado, transforma a sua vida. Não, era só na caixinha de promessa, só tem bênção. Ei, você foi abençoado hoje. Ei, isso é isso. Mas nós precisamos mergulhar aqui, amado. Mergulhar. Sabe quantas vezes que eu já li Êxodo capítulo 3? Tem mais de 20 dias que eu estou lendo aqui, irmão. Só esse texto. Só lendo aqui, porque a palavra diz que nós temos que meditar. Nós temos que sugar aquilo que a palavra está falando conosco. E nós podemos ficar aqui 3, 4 meses só pregando aqui, irmãos. Só pregando aqui. Que Deus tem mensagem para falar conosco através deste texto. Podemos falar da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor, da cura da alma, da restauração. Podemos falar como o Espírito Santo falou comigo hoje, violentamente dentro do carro. Você observou que eu peguei alguém que não era nada e tornei num grande líder? Você parou para ver isto? E eu não tinha parado, irmãos. Está entendendo? Então nós precisamos de quebrar esse paradigma, mudar a nossa mentalidade e voltar a orar. A igreja precisa voltar a orar, a clamar ao Senhor, a ter um encontro com Deus. Entrar no secreto, no seu quarto, ter o seu tempo de oração. Seja franco, meu amado, responda para você mesmo. Como está a sua qualidade de oração hoje? O seu tempo de oração. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida. Ah, pastor, mas eu pego o ônibus. Pastor, não dá desculpa para mim. E não adianta querer dar para Deus também. Eu disse aqui, se nós olharmos pela ótica humana, irmãos, as nossas justificativas são excelentes. Ou você acha que aquele homem que Jesus deu o talento para ele, a justificativa dele pela ótica humana não foi certa? Mas Jesus disse para ele: filho, por que você não pegou esse talento seu e aplicou ele? Aplicasse ele no banco, fazia alguma coisa, mas não enterra não. Não enterra o seu talento. Não enterra. E talvez, amado, olha aqui para mim, muitos de nós temos N motivos para justificar a nossa inatividade. Muitos. Segunda coisa, estou caminhando para terminar. Nós precisamos descobrir nossa verdadeira identidade. Quem verdadeiramente nós somos.
Nós vamos ter uma mensagem aqui, não sei qual domingo. Nós vamos falar sobre a alma, não sei se vai ser eu também. Nós precisamos, amado, descobrir a nossa identidade. Quem verdadeiramente nós somos. E quando nós formos falar um pouquinho sobre a vida de Moisés, Moisés era um cara que, não vou entrar muito nisso, porque não vai dar tempo de nós falarmos sobre isso. Mas era alguém que parecia que poderia dar tudo errado. Porque é um cara que nasceu numa nação, foi abandonado dentro de um rio, foi encontrado por uma filha de Faraó, criado dentro do palácio, foi morar no deserto para criar ovelhas. Se hoje ele fosse consultar um psicólogo, o psicólogo falava: meu filho, não tem nada que vai dar certo na sua vida. Nada. Tudo está dizendo para dar errado. Mas nós precisamos, amado, hoje descobrir a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. E olha aqui para mim, amado, isso é tão tremendo. Isso é tão tremendo que Moisés, quando no último dia da sua vida, lá em Deuteronômio capítulo 33, após ele narrar tudo ali para a nação de Israel, ele vai terminar o último dia da sua vida. O último dia da sua vida. Ele vai dizer por que ele chamava Moisés. Porque a palavra Moisés significa tirado das águas. Qual era o significado do seu nome? Sabe o que Moisés estava falando, amado? Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde que Deus me tirou. O meu nome, a minha vida não é por um acaso. Não é por um acaso. Porque a palavra do Senhor diz, amado, que Deus, Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino da luz do seu Filho. Sabe o que Moisés estava dizendo? Deus me tirou da boca do crocodilo. Porque se você ler, o rio no mundo que mais tem crocodilo é o Nilo. É o rio onde que a mãe de Moisés colocou ele. Mas o crocodilo não devorou a vida dele, porque Deus o tirou de lá. O crocodilo, né? Jó fala sobre ele e o chama de Leviatã. Leviatã. Satanás, ele é comparado lá no livro de Jó. Olha, preste atenção aqui. Lá em Gênesis, ele é uma cobra. No livro de Jó, ele já é um jacaré, um crocodilo, um leviatã. Lá em Apocalipse, ele é um dragão. Olha como que ele cresceu. Era uma cobra lá no Éden. Jó fala que ele já é um crocodilo. Lá em Apocalipse ele já é um dragão. Mas amado, ele pode ser o que for, crescer do jeito que for, mas no ungido de Deus ele não toca. Quando Moisés vai terminar a sua história, a sua vida, ele vai narrar para o povo e dizer: eu sei quem eu sou. Eu sei de onde que Deus me tirou. Eu tenho uma identidade, eu tenho um nome. Eu fui tirado da boca do inimigo para ser um grande líder que Deus queria para a minha vida. Nós precisamos descobrir isso, amado. Aleluias. Eu gostaria que você ficasse sobre teus pés. Fechei e vou parar por aqui. E eu estava dizendo aqui de manhã, olha aqui para mim. Nós vamos orar agora.